E aí, qual a historinha que você conta que te impede de ter um relacionamento saudável? Jane, o que é isso de historinha? Fica aqui comigo que hoje você vai entender tudo. Então vamos lá. Jane, o que é historinhas? Por que você colocou esse termo historinhas? Na verdade, hoje tá até na moda esse nome de historinhas, mas nada mais é o que você fala pra você mesmo que está eliminando que você tenha um relacionamento saudável. Como assim, Jane? De repente você que tá aí me assistindo escutou muito na sua infância que homem não presta, que se a mulher não se arruma o homem trai, que o homem pode tudo e a mulher não pode nada, que o homem manda na casa e de repente você cria aí na sua cabeça uma sensação de que eu não quero isso pra mim, eu não quero passar pelo que a minha mãe passou, pelo que minha tia passou, pelo que minha avó passou. Sendo assim, eu sou super poderosa, sou super feminina e eu então vou ter a minha empresa, ou vou trabalhar, ou vou ser o máximo porque eu não dependo de homem. E aí? Você se conectou com essa história? Então nós vamos começar hoje falando sobre isso. O que é que você vem trazendo para dentro de você e que vai se repetindo mesmo você dizendo assim, mas eu nunca quis isso, Jane. E é isso mesmo. Tudo o que a nossa mente foca, expande. Então se você fica, ai, nossa senhora, e aí tem gente que brinca, fala assim, ai, eu não tô com vontade de um Pix de 5 mil reais, não é isso, gente. Quando você foca em alguma coisa, você sente aquilo, você vibra aquilo e você traz diariamente aquilo acontece. Então de repente você tá aí e você fala assim, eu não quero um marido que beba. Primeiro que nosso cérebro já não entende a palavra não, ok? Ele não entende a palavra não. E aquilo vai ficar na cabeça. Eu não quero um marido que beba, eu não quero um marido que beba. Aí olha um cara que tá bebendo e fala, meu Deus do céu, eu não quero aquilo. Só que ao invés de você estar focando no que você quer, você foca no que você não quer. Consequentemente, vai aparecer um cara que a princípio pode ser que ele não beba. Depois ele vai fazer o quê? Beber. Parece muito... Tem pessoas que falam assim, ai credo, Jane, isso não existe. Sim, existe sim. É muito real que tudo que você não quer, mas pensa, acontece. Dizem não, a mulher, a mãe, ela é a pessoa mais abençoada do mundo. Se uma mãe fala assim, meu Deus do céu, desce daí menino, você vai cair. O que acontece? O menino cai. Porque aquela energia da mãe é tão intensa, aquilo que ela tá focando é tão intenso que ela sente aquilo, ela sente a dor do menino caindo antes dele cair. E o que acontece? Ele cai. Mas hoje a gente vai falar especificamente do que? De relacionamento. E como eu disse para vocês nas outras lives, tudo que eu venho trazendo aqui em lives são vivências minhas e experiências de outras pessoas. Então tudo que a gente for falar aqui são fatos reais para trazer para você que está do outro lado que é possível mudar a realidade, mas desde que nós entremos em ação, desde que a gente faça a nossa parte. Então qual era a historinha que a Jane contava para ter um relacionamento destruído como eu tinha? E vocês já sabem disso. Eu já falei diversas vezes que eu sou 11 anos casada, mas só nos últimos 3 anos que de fato eu falo, Senhor, eu tenho um casamento abençoado. Por quê? Gente, eu antes de conhecer o meu esposo, eu tinha essa ideia de que eu tinha que primeiro estudar, eu tinha que me formar, ter a minha empresa para depois casar e ter filhos, tá? Essa era a minha concepção. E eu sempre disse que eu não precisava de homem para nada, que eu era autossuficiente. Aliás, desde que eu comecei a namorar
o meu primeiro namorado, a gente dividia contas. Aí você fala assim, tá do outro lado, fala, mas Janê, isso é normal. Poxa vida, nós temos que dividir conta. Gente, é tão sério que a gente vai falar hoje aqui, que eu queria que vocês botassem muito amor nas minhas palavras, que vocês tivessem muito cuidado com o que vocês escutam e que essa é a minha verdade e o que eu venho estudando, ok? Seja teorias, seja questões científicas e sejam questões religiosas. E eu vou começar pela primeira parte, que é a minha base, que é a questão religiosa. É bíblico que o homem é o provedor de casa. Uma vez ou outra, quando você está saindo com um relacionamento, você fala, não, eu quero dividir, ok. Mas se você já começa num relacionamento onde tudo é dividido, tá errado. Isso não é funcional, isso é uma historinha que você conta que você precisa dividir. Se você realmente precisasse dividir, hoje, no mundo que a gente está, o salário feminino não seria mais baixo que o salário masculino para o mesmo cargo. Nós ainda temos desigualdade por ser mulher. Mas aqui eu não vou falar de feminismo e vamos lutar pela... Não é isso, é justamente isso. É ser feminina e estar no papel que lhe cabe. Isso não quer dizer que eu, Janê, não poderia ser empresária. Óbvio que eu posso. Mas quando eu entendi, gente, eu tenho vídeos do meu esposo brincando, dizendo assim, olha só, em casa aqui é a mulher que troca chuveiro. É a mulher que conserta. Tem um vídeo que eu tava até olhando ontem, porque eu falei, gente, amanhã eu vou falar sobre isso na live, mas eu quero rever até a minha postura física, mas sempre eu fui feminina. Quem me conhece há anos sabe que eu, quando lecionava na prefeitura, eu ia de terninho, eu sempre me vesti muito feminina, mas eu tinha uma postura masculina, que era eu que trazia o dinheiro dentro de casa. Gente, eu comprei um apartamento para minha filha quando ela tinha 3 aninhos de idade, sem perguntar pro meu esposo, e ainda falei pra ele, olha, surpresa! E eu lembro até hoje a cara dele assim, como se dizendo, pô, eu não pude comprar, como é que você comprou? É o nosso dinheiro. E aí eu falei, nosso não, meu dinheiro. E eu já era casada. E aí você diz assim, Janê, mas tá certo. O que tá certo? E a gente vivia brigando, discutindo, porque eu não me colocava nesse papel feminino de ser mãe, de ser cuidadora. Mesmo tendo a empresa, eu preciso estar no meu papel de mulher. Porque, na verdade, eu desonro meu esposo quando eu quero ser mais do que ele. Janê, isso quer dizer que dentro de um relacionamento você não pode ganhar mais? Claro que posso. Mas a partir do momento que a gente está dentro de um relacionamento, o dinheiro é nosso. Trabalhar não tem que ser pesado, tem que ser por amor, assim como eu faço o que eu faço hoje, é com muito amor. E é por isso que hoje nós temos 3 anos um relacionamento saudável. Então, qual é a história que você aí vem contando que faz com que você tenha esse relacionamento? E que às vezes é um relacionamento sim abusivo. Porque se eu vejo uma mulher fazedora, que faz, que de repente... Gente, alguém me convidava para algum lugar, eu falava, tá, tudo bem, eu vou. Sem perguntar para o meu esposo se seria adequado nós dois irmos. Se ele poderia ficar com as crianças. E eu sou uma super mãe, mas quantas vezes eu levava as crianças comigo e nem perguntava para ele se ele queria ir. Que casamento é esse? E aí depois eu reclamava, nossa, o Fernando não vai comigo em tal lugar, o Fernando não faz isso, o Fernando não faz o outro. Até que um dia eu levei ele arrastado para um treinamento, aonde caiu muitas fichas, mas eu queria mudar quem? Ele. E aí caiu muitas fichas e ele veio e me disse assim, Janê, sabe qual é o problema de tudo? Porque eu não me sinto homem, eu me sinto seu filho. Eu tenho sim uma atração física por você, uma atração amorosa, mas quando a gente chega no hábito que é estar junto, estar ali, eu me sinto seu filho, porque a responsabilidade financeira da casa fica pra você, porque você pega tudo pra você mesmo. Então, eu nem preciso te perguntar nada. E isso
está me massacrando. E isso está fazendo com que eu queira sim que o nosso relacionamento termine, porque eu preciso de uma esposa, de uma mulher vulnerável, de uma mulher que eu proteja. Quando eu escutei isso, gente, eu achei um absurdo. Eu falei, que homem machista, que ridículo. E olha que eu já estava em uma jornada de conhecimento. Mas aí eu comecei a refletir e falei, poxa, o que é ser uma mulher vulnerável? O que é ser uma mulher submissa? Não é aquela historinha que contam pra gente, que nos doutrinam em uma religião e falam assim, você tem que ser submissa e dizer amém. Não é isso. A submissão é estar debaixo da mesma missão. Qual era a missão do Fernando e qual era a minha? Totalmente separadas. Como é que eu queria ser uma mulher valorizada? Como é que eu queria, de fato, ser uma mulher se eu não me portava como? Eu queria ser uma super heroína. Pra quê? De repente você tá aí assistindo essa live e fala, nossa, mas o meu marido me xinga, o meu marido me trai. O que você tá fazendo? O que você tá pensando? Qual é a história que você tá contando dentro do seu coração que permite que isso aconteça? E o que eu estou dizendo aqui não é para você se separar, não, muito pelo contrário, a não ser que seja um relacionamento tóxico, abusivo, ok, mas será que essa traição que tá aí doendo no seu coração não foi provocada por você mesmo? Como assim, Janê? Tudo que o homem quer, tudo que um relacionamento precisa é de cumplicidade, de que um valorize o outro na sua essência. Se não tem isso, você vai procurar fora, seja você homem ou seja você mulher. Então será que quando eu coloquei aí, qual é a historinha que você conta? Será que isso que você está pensando e agindo não está provocando uma reação? Se eu tenho alergia de, sei lá, de carne de porco, mas eu vou comer um bacon só, fritinho, e me empipoco toda, quem foi que causou? Ah, não, peraí, eu comi um lanche e não vi que tinha bacon. Mas peraí, você perguntou? Se você está sofrendo das consequências, não é por ignorância. Ou você sabe, fez, ou você tenta de uma maneira, olha o que eu acabei de falar do lanche. Ah, mas eu não sabia o que tinha antes. Ou talvez você de fato ainda esteja aí pensando, não, mas a culpa de tudo isso não é minha, é dele. A partir do momento que você tem autorresponsabilidade e entende que tudo o que acontece conosco é porque nós permitimos, fica tudo muito mais fácil. E como eu disse aqui para vocês, eu estava com um casamento destruído, impossível de ser resgatado, impossível para os meus olhos. Foi quando eu entendi que Deus tem um princípio e Ele criou a mulher, sim, para ser submissa. Não é atrás, não é na frente, é ao lado, sobre a mesma missão. É isso que é ser submissa. É estar ali, sempre dando aquele apoio. E é o que eu falei aqui, eu trouxe para vocês um caso, o meu caso, que é, não importa se naquela época eu ganhava mais que o Fernando, o dinheiro era nosso, as empresas eram nossas, a casa era nossa. E claro, tem um tempo para que ele então voltasse ao papel dele, que é o papel de provedor, porque ele falou uma vez uma coisa que me doeu muito, que eu falei assim, que cara ridículo, que foi assim, você não me deixa ser homem. E eu falei, imagina, a conta atrasou um dia. Ele falou assim, Janê, atrasou um dia porque você não trouxe para mim uma relação do que eu tinha que pagar. Daí eu falei, ai, por acaso eu sou sua escrava. Aí ele falou, não, aí você foi e pagou, aí você não deixou eu ser homem. E aí eu comecei a refletir, eu falei, caramba, isso é verdade.
Isso é a mais pura verdade. Se você não se entrega ao seu papel de mulher, você vai sofrer tudo isso, todas essas histórias que você conta, que você é a vítima, que você faz tudo. Assim, mas Jane, eu sou mãe, não sou empresária, eu sou mãe, eu não trabalho, eu fico em casa. Se você está na sua casa, você trabalha muito, mas isso não quer dizer que você tem que fazer tudo sozinha. Não quer dizer. Você é mulher, você organiza, você faz o almoço, ótimo, mas é dever seu, o seu dever como mãe, como esposa, de fazer com que homens e mulheres saibam que eles têm que cooperar dentro de uma casa. Você tem que ensinar o seu filho homem que não é desmerecedor ele lavar a louça, afinal de contas ele está junto com você. Não é desmerecedor você ensinar a sua filha: levantou, minha filha, arruma sua cama. Hoje em dia, ao invés de cooperação, a gente está criando filhos que são todos mimados, que não podem fazer nada. Tadinho, ele só tem 12 anos. Caramba, com 4 anos já dá para arrumar a cama. Meu filho com 4 anos ele estica a cama. Meu filho com 4 anos ele estica a cama. E é menino. Ai, Jane, você está ensinando ele no papel. Você acabou de falar que cada um tem que ter o seu papel. Ter um papel de homem, de honrar, não quer dizer que ele não pode colaborar. Ele deve. E você vai ver que vai ficar tudo mais leve a partir do momento que as pessoas colaboram.